Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, nós vamos abordar novamente o conteúdo de gestão de capital de giro. Na disciplina Administração Financeira 1, nós começamos a falar sobre esse conteúdo de uma forma introdutória. E nesse vídeo de agora, nós vamos aprofundar um pouco mais o conceito de gestão de capital de giro, muito importante para a gestão financeira de organizações. Vamos tentar utilizar alguns exemplos para explicar um pouco a importância da gestão do capital de giro. Você provavelmente já pode ter chegado numa empresa e a empresa vende determinado tipo de produto. Vamos imaginar aqui uma empresa de material de construção. E aí você vai naquela empresa precisando de um determinado item. Vamos supor, eu preciso de uma luva de um cano para fazer a conexão de um cano de hidráulica. Você chega naquela loja e pede, e a empresa fala assim: o nosso produto acabou, ele está para chegar. Não sei se isso já aconteceu na vida de vocês, de ter alguma empresa próxima, às vezes, do trabalho ou próxima da residência, que todas as vezes que você vai nessa empresa procurar um determinado item, esse item está em falta. Claro que existe diversas justificativas para que talvez seja comum em alguns negócios os itens estarem sempre em falta, mas pode ser que uma gestão ineficiente do estoque dessa empresa pode estar ocasionando o fato de sempre algum tipo de produto estar indisponível. Por que eu estou falando pode ser um dos motivos? Porque a gente sabe que, às vezes, realmente o fornecedor ele não tem o item para, para vender para aquela empresa, ou o item saiu do mercado e assim por diante. Mas você perder uma venda pelo fato de não ter se planejado devidamente para ter aquele seu estoque daquele produto é um aspecto de gestão de capital de giro. Por quê? Em administração financeira, quando eu não tenho um determinado estoque que o meu potencial cliente quer, pelo fato de eu não ter me planejado, eu estou perdendo receita, receita de venda, ok? E além disso, tem outras questões mercadológicas, né? Poxa, se o cliente está indo naquele estabelecimento, naquela empresa, ele não acha determinado tipo de item uma vez, ele volta de novo naquela empresa, ele não acha aquele outro determinado tipo de item. E ele vai na terceira vez é a mesma coisa. Pode acontecer de você perder esse cliente e ele não voltar mais. Ele vai preferir outra loja, porque ele vai falar assim: poxa, todas as vezes que eu procuro esse determinado tipo de material naquela empresa, eu não acho. Então, não vou perder meu tempo de voltar lá. Às vezes, um concorrente que faz uma gestão de estoque de uma forma mais eficiente, ele sempre vai ter os produtos à disposição ali. Talvez ele vai fidelizar esse cliente. Então, eu usei um exemplo bem simples para tentar mostrar aí a importância da gestão do capital de giro. Tá? Nesse primeiro vídeo eu vou tentar assim, falar de alguns exemplos para mostrar para vocês por que é importante estudar esse conteúdo na disciplina de administração financeira. Então, imagina você tem uma loja de material de construção, você está precisando de itens de construção, todas as vezes que eu vou nessa loja de material de construção, não tem o item que eu procuro
itens genéricos, né? Eu não estou querendo dizer, um item muito específico que eu não acho em loja nenhuma. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de, por exemplo, uma luva, que eu dei de exemplo inicialmente, de conexão de hidráulica, ali, uma luva simples de 25, é comum você achar em quase toda loja de material de construção. Uma serrinha, né, de serrar o tubo, né, o tubo de 25. Poxa, isso é comum você achar numa loja de material de construção. Então, quando você vai naquela loja diversas vezes procurar itens genéricos e aquela loja não tem, por falta de planejamento, isso pode demonstrar um problema de gestão do capital de giro. Lucas, você falou estoque, então gestão de capital de giro é controle de estoque? Não, não é controle de estoque. O controle de estoque, ele é uma ação, né, que é realizada pela organização para ajudar que a organização ela tenha o menor custo possível, né, de estoque, que ela tenha menor risco operacional possível e do ponto de vista financeiro que ela obtenha a maior receita possível. Agora eu tenho outras variáveis aí na gestão do capital de giro. Nesse slide aqui que está apresentado para vocês, a gente tem aqui o ativo circulante, é um balanço patrimonial simplificado, tá? Não é que uma demonstração de contabilidade, não é contábil, é simplificado só para termos a noção do que a gente está falando da gestão de capital de giro, tá? Então, se tiver contador aí assistindo o vídeo, não é intenção aqui de eu explicar aqui o que é balanço patrimonial, mas uma noção básica aqui que eu quero passar é que eu tenho o ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante. O ativo circulante e o passivo circulante são contas que estão atreladas à gestão do capital de giro. São contas relacionadas com a operação daquela organização, ao funcionamento daquela organização. De forma bem simplificada, aqui eu tenho que meu ativo circulante ele é formado por caixa, valores a receber e estoque. São direitos, aplicações que essa organização tem. E o passivo circulante, fornecedores, salários a pagar, bancos a pagar o empréstimo de curto prazo ou exigível de curto prazo, são fontes de financiamento de curto prazo que eu utilizo ali para minha operação. São obrigações de curto prazo. Então, o ativo circulante aqui e o passivo circulante aqui é o que eu vou precisar de ter mais atenção para a gestão do meu capital de giro. Não quer dizer que as outras contas não influenciem a gestão de capital de giro. Influencia, tá? A gente vai falar isso talvez em outro vídeo. Mas aqui, né, continuando no exemplo, eu dei inicialmente o exemplo do estoque, que é uma das contas aqui que eu tenho no capital de giro, tá? Na gestão do capital de giro. Vamos pensar agora numa outra organização, numa outra empresa, que ela está iniciando o seu negócio, a sua operação, e para iniciar a sua operação e tentar atrair clientes, ela propõe uma política de crédito para seus clientes. E então, ela foca em captar clientes, em captar vendas, e aí ela concede crédito para o cliente. E essa organização que eu estou querendo dar de exemplo, ela não faz uma análise de crédito do seu cliente,
ou vamos imaginar assim de uma forma bem simples. Ela vende assim só com a nota promissória, né, com um contrato de venda, sem nenhuma garantia. Se essa organização ela está aumentando demais o crédito para ela conseguir vendas, pode acontecer dessa organização ela aumentar os valores a receber dela, ela talvez futuramente não conseguir transformar esse valor a receber em caixa e ela ter uma inadimplência muito alta. Isso é um exemplo bem simples de talvez uma ineficiência da gestão do capital de giro dela na questão de concessão de crédito para seus clientes. Por quê? Às vezes ela está vendendo a crédito, né? Só que às vezes o fornecedor dela não dá o mesmo crédito que ela está concedendo para o seu cliente. E aí, de onde que ela vai tirar o recurso para pagar o fornecedor dela? Porque o cliente está com crédito. O fornecedor está ali no pé cobrando. E aí, de onde que vai vir esse dinheiro? Isso é uma questão de gestão de capital de giro. Ah, ela tem caixa para bancar esse crédito que foi oferecido para o seu cliente? Se ela tiver caixa, ok. Né? Ela está disposta a bancar isso? Não que o caixa tem que bancar inadimplência, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Mas ela tem que ter caixa para honrar o compromisso com os fornecedores e ela tem que ter uma política de crédito, né, de valores a receber, que reduza o máximo possível a inadimplência, sem deixar ela perder clientes também. Tá? Então não adianta a organização querer vender à base de crédito, indiscriminadamente, sem se preocupar com a redução do risco de inadimplência, o risco de crédito. Isso é uma questão de gestão de capital de giro. Tá? Para o vídeo não ficar muito longe, só vou dar mais um exemplo aqui sobre a gestão de capital de giro, a importância para a gestão financeira de uma organização. Então, às vezes, a organização, olha só, ela pode ter um produto ótimo, excelente, ela pode ter um potencial de venda, mas por causa de um erro da gestão de estoque, por causa de um erro de política de venda, ela pode não ter dinheiro para honrar os compromissos dela e ter que fechar as portas, tá? Fornecedor. Fornecedor é um exemplo. Tem vários exemplos ótimos de fornecedor para a gente pensar. Pensa se o fornecedor você consegue negociar crédito com ele, prazo. Na verdade, não vou falar crédito, é crédito e prazo. O fornecedor geralmente ele é uma conta não onerosa. Você não paga juros por fornecedor, a não ser que você entre em inadimplência ou não cumpra com as obrigações com ele, mas geralmente o fornecedor ele te concede um prazo para você vender e pagar ele. Essa é uma condição interessante. Você encontra às vezes comércio, alguns negócios que fazem isso. Vai lá, busca o item com o fornecedor, vende aquele item ou presta o serviço com aquele item, recebe do cliente e depois paga o fornecedor. Essa é uma condição ótima, ótima, interessante para o empresário, né? O empresário, empreendedor que ele consegue ser financiado operacionalmente pelo seu fornecedor é interessante. Isso nem sempre acontece, né? Às vezes o empresário ele tem que primeiro pagar o fornecedor e ainda conceder prazo para o cliente, que é uma situação complicada. Pensa bem. Por isso que fornecedor é uma fonte de financiamento, porque se ele te concede um prazo, você tem esse prazo para vender e receber. Se o fornecedor ele não te concede prazo nenhum, você perde uma fonte de financiamento operacional. Tá? Aí, se você não tem fornecedor que te conceda prazo, se você não tem caixa para comprar do seu fornecedor,
comprar do seu fornecedor, você vai recorrer a empréstimo, pode ser uma alternativa. Só que é o seguinte, se você recorrer ao empréstimo, a margem que talvez você tenha que colocar na sua venda para pagar a taxa de juros do empréstimo, mais os custos e despesas relacionados à operação da empresa, pode tornar o seu produto muito caro e você perder competitividade. Então isso tem que ser analisado. Então, assim, dei poucos exemplos aqui sobre gestão do capital de giro e a importância dela para a administração financeira. Eu posso ter um ótimo produto, eu posso ter muito cliente, mas se eu não gerenciar bem o meu caixa, qual é o saldo ideal de caixa que eu tenho que ter? Qual que é o valor a receber que eu tenho que ter? Porque valor a receber está relacionado com crédito. Qual que é o estoque mínimo que eu tenho que ter para não ter um custo alto elevado de estocagem, né? Para não ter um risco de perder meu estoque, né? Qual que é o ideal? E fornecedor, que é uma fonte de curto prazo não onerosa, eu consigo negociar o melhor prazo possível com o meu fornecedor? Talvez não. Salários a pagar. Salários a pagar, ele é uma fonte de curto prazo, por quê? Geralmente, aqui na nossa legislação, geralmente o funcionário, né, o empregado, ele vai lá, ele presta o serviço para a empresa, né, ele vende a sua mão de obra para depois a empresa pagá-lo. É um financiamento, né? Você não começa recebendo para depois trabalhar, você trabalha para depois receber. No entanto, né, nós temos legislação, né, no país que obriga a organização, a empresa, a pagar ao seu funcionário até o quinto dia útil, mas de qualquer forma é um financiamento. Que ele é um financiamento, uma fonte de financiamento de curto prazo para a organização, mas que talvez ela não é negociável como fornecedor, né? Eu não posso, muitas vezes é difícil, não dá para negociar com o funcionário, eu vou te pagar o seu salário daqui a 3 meses, não tem jeito, né? E bancos, né? O banco ele pode ser uma fonte, tá, de financiamento. Não quer dizer que seja ruim você recorrer a um empréstimo de curto prazo para manter a sua operação funcionando, desde que não se torne inviável, não aumente o custo da sua operação. Mas se você conseguir, com sua margem, com o seu preço de venda, manter ali, atender a sua demanda, sem perder vendas, sem perder margem, pagando ali o custo dessa fonte de financiamento, pode ser interessante sim pegar um empréstimo de curto prazo para girar a sua operação, tá? A gente vai ver mais futuramente que mesmo nas contas do ativo circulante e passivo circulante, é possível fazer divisão entre o ativo e o passivo circulante operacional, o ativo e o passivo circulante financeiro, tá? As contas operacionais e erráticas, que é onde a gente vai aprofundar melhor aí nos próximos vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido alguns exemplos e até o próximo vídeo. Obrigado.